Faz um tempão que eu não faço um vídeo aqui sobre falácias lógicas, né? Então hoje eu quero aproveitar para mencionar um caso relacionado ao biólogo Átila Yamarino, que fez uma live recentemente, né, falando sobre a situação no Brasil, das vacinas e sobre o colapso no sistema sanitário brasileiro, e a extrema-direita brasileira está apontando ali o que eles identificaram como sendo uma falácia lógica na fala do Átila. Então eu vou pôr para vocês aqui o trechinho no qual o Átila fala sobre a relação da queda dos contágios, né, da queda dos números do coronavírus nos Estados Unidos, e ele relaciona isso com o fim da gestão do Trump e o começo da gestão do Biden. Vamos assistir a esse trechinho. E aqui, no comecinho de janeiro, se vocês lembrarem, eles tiveram uma troca de presidente. Trocaram um presidente que não usava máscara, que falava para as pessoas se aglomerarem, que falava para as pessoas que não tem que ter medo da Covid, que não vai acontecer nada, e o que acontecer tem que acontecer, por um presidente que virou e falou, tem que pôr máscara, tem que aumentar a vacinação, e o que aconteceu com os casos? Caíram. Foi cloroquina? Não, mandaram cloroquina para cá. Foi tratamento precoce, ivermectina, azitromicina. Não, foi spray nasal? Não, foi máscara, fechamento e vacinação. E tirar um maluco que estava falando para as pessoas se aglomerarem e se comportarem como se não tivesse uma doença, que era o Trump. Inclusive eu mencionei esse trecho aqui no meu último vídeo sobre o Átila, né, sobre o colapso no sistema de saúde também, porque aqui ele traça um paralelo. Você tem uma mudança de governo e isso acaba se refletindo ali nesse gráfico numa queda drástica, na verdade, de contágios. E daí, muita gente na extrema-direita está dizendo que isso se trata de uma falácia lógica chamada post hoc ergo propter hoc. E que quer dizer, né, depois disso, portanto, por causa disso. Que seria em português falácia da causa questionável, ou seja, você tentar estabelecer uma relação de causalidade, de causação entre uma coisa e outra, sendo que talvez ou possivelmente não haja vínculo nenhum entre uma coisa e outra. E daí entra a questão, de fato, o Átila cometeu ou não uma falácia lógica ao estabelecer essa relação de causalidade ou de suposta causalidade entre fim da gestão do Trump e quedas drásticas dos números de Covid nos Estados Unidos. Uma das pessoas que acusou o Átila disso, né, dessa falácia lógica, né, post hoc ergo propter hoc. Só uma observação aqui, antes de entrarmos nisso aqui, só uma observação, que algumas semanas atrás eu mencionei o Popper quando ele fala, né, das hipóteses ad hoc, ou seja, de hipóteses criadas com a finalidade específica para poder corrigir uma refutação, uma contestação de uma hipótese científica. E quando eu mencionei essa hipótese ad hoc, algumas pessoas já me corrigiam aqui dizendo que se pronunciava ad hoc em português. Eu não sei como pronuncia em português, eu estava pronunciando como se pronuncia no latim, né? Então, sim, eu não tenho o menor problema que me corrijam, gente, que quando eu cometer algum erro aqui, venham e me corrijam. E eu ponho geralmente erratas aqui, eu retifico o vídeo. Se for uma coisa muito grave, eu menciono em outro vídeo depois a correção, mas me incomoda quando me corrigem coisas que estão certas, né? Em latim, na pronúncia reconstituída, hoc se pronuncia assim mesmo, hoc, com esse R aspirado, né? Inclusive eu vou pôr para vocês aqui alguns vídeos de um professor de latim explicando a pronúncia de latim. Na verdade, a pronúncia do hoc seria um pouquinho mais como um italiano pronunciaria hoje, né? Seria hoca, ad hoc ou post hoc, mas aí é muito preciosismo também. Mas no latim reconstituído a pronúncia é post hoc ou ad hoc, no caso daquilo que menciona o Popper. Para mim, ad hoc é um peixe. Talvez na pronúncia eclesiástica, na pronúncia, sabe, dos padres, seja ad hoc, não sei. Mas nesse caso em particular é hoc. E, como eu falei, uma das pessoas que acusou o Átila Yamarino de cometer essa falácia lógica de causa questionável foi o Paulo Figueiredo Filho, que é um bolsonarista, é um trumpista, está defendendo o Trump, obviamente, né, quando acusa o Átila de estabelecer essa relação causal ali, está tentando defender o Trump, ele é um defensor de interesses de mercado do Trump, na verdade, né, alguém que no Brasil representa alguns investimentos do Trump, é óbvio que ele tem um conflito de interesses ao fazer isso, né, defender o Trump não é alguém isento para poder falar sobre isso. E é engraçado, só antes de falarmos da falácia lógica, porque o Átila, durante um bom tempo, na verdade, durante boa parte do ano passado, ele tentou, sabe,
andar sobre o fio da navalha, ele tentou não se posicionar politicamente, ele estava falando sobre ciência, falando sobre virologia, falando sobre o coronavírus, e tentou não criticar diretamente o Bolsonaro, tentou não criticar diretamente a gestão do governo atual, mas é claro que ao falar de lockdown, ao falar de vacinas, ao questionar cloroquina, ou seja, ao questionar uma série de posições adotadas pelo governo negacionista do Bolsonaro, ele cai no radar dos negacionistas, ele cai no radar dos bolsonaristas, ele cai no radar dos trumpistas como Paulo Figueiredo Filho e se torna um alvo recorrente, de tempos em tempos eles o criticam, né, e tentam destruir a imagem do Átila Yamarino. Inclusive, você teve lá o próprio Bernardo Kister, né, fazendo um vídeo questionando a formação e o método do Átila, um vídeo patético do Bernardo Kister, e, no final das contas, agora ele se tornou de fato um alvo e já não pode mais ocultar as suas críticas ao governo, como ele tem feito nas últimas lives, né, diretamente criticando o governo Bolsonaro e apontando que muitas dessas mortes no Brasil hoje são decorrentes, de fato, de um governo negacionista e genocida. Bem, o genocida não é fala do Átila, é fala nossa aqui, ou de muita gente, mas de fato é isso. É um governo genocida que está levando à morte os brasileiros, assim como foi a gestão do Trump. O Trump também tinha um perfil parecido com o do Bolsonaro, também era negacionista, também, não sei se a gente pode dizer que ele era genocida como é o Bolsonaro, porque não sei até que ponto que o Trump queria a morte dos americanos, mas no final das contas ele leva de fato a morte de 500 mil de americanos, né? São mais de 500 mil americanos mortos pelo coronavírus e isso está diretamente vinculado a um governo que não fez o que tinha que fazer. E daí a gente entra na questão da falácia lógica, né? Da post hoc ergo propter hoc. Essa falácia lógica, o que ela diz, né? O que ela propõe, né? O que ela explicita é você estabelecer uma relação causal quando não é evidente. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Você tem um carro pegando fogo e ele explode. Daí você estabelece a relação causal. O carro estava pegando fogo, logo ele explodiu. Ele explodiu porque estava pegando fogo. Aí você tem uma relação causal que pareceria minimamente plausível, né? Então você pode estabelecer essa relação causal. O carro explodiu porque estava pegando fogo. Agora vamos estabelecer uma outra relação causal, né? O condutor do carro estava fumando e depois o carro explode. Logo, o carro explodiu porque o condutor estava fumando. Você pode estabelecer uma relação causal como essa? Poderia, em tese, né? Talvez o cigarro caiu e pegou fogo no carro, sei lá, a gente não sabe dizer o que aconteceu. Mas é muito mais difícil se estabelecer esse vínculo entre uma coisa e outra. O próprio Átila menciona essa falácia lógica, não diretamente, né? Não com o nome dela, mas menciona isso na live dele, quando ele fala sobre a vacina da AstraZeneca, que ela foi suspensa em alguns países aqui na Europa porque algumas pessoas que receberam a vacinação tiveram problemas de coagulação, né? Tiveram trombose e suspenderam para poder investigar se a trombose, se esses coágulos teriam alguma relação com a vacina. E o que o Átila diz é que seria uma falácia de causa questionável, porque algumas pessoas certamente terão trombose tendo vacina ou não, sendo vacinadas ou não, então, nesse caso, são pessoas que foram vacinadas e tiveram a trombose. Não quer dizer que uma coisa tenha relação com a outra. Então, isso seria, na ciência, um tipo de causa questionável. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Talvez tenha, talvez não tenha, mas é preciso investigar. E aqui a gente entra na própria natureza da investigação científica, né? No caso da relação entre Trump e troca de governo, né? Fim do governo Trump, começo do Biden e queda na curva de contágio nos Estados Unidos, fica a dúvida, a gente pode estabelecer essa relação causal? A gente pode estabelecer esse tipo de conclusão? O Biden assume e os casos caem, e aí a gente tem que analisar o mundo real. Aí a gente tem que analisar os dados que a gente possui, e é claro que você tem diferentes gradações de precisão das ciências, né? Então, por exemplo, você tem aquilo que se chama de ciência dura, que seria a física ou a química, por exemplo, a astronomia, né? Que você pode fazer predições muito precisas sobre o que vai acontecer. O cometa Halley vai passar no céu de novo aqui perto da Terra daqui tantos anos. Você pode fazer essas predições porque a regularidade é muito mais previsível. Ou, por exemplo, que em condições ideais de altitude e pressão que a água ferve a 100 graus Celsius. Você pode fazer essas previsões porque isso aí se baseia em
fenômenos bastante previsíveis. Mas você tem gradações de precisão, né? Por exemplo, as ciências humanas, elas geralmente trabalham com dados qualitativos, né? É muito mais difícil as ciências humanas conseguir trabalhar com dados quantitativos. Há uma crítica em relação às ciências humanas nesse sentido, inclusive. E você tem a biologia que está no meio do caminho. A biologia, ela está entre as ciências duras e as ciências softs, né? As ciências humanas, porque elas têm, em parte, dados qualitativos e, em parte, dados quantitativos. Então, no caso da microbiologia, a propagação de um vírus depende de fenômenos biológicos, depende do comportamento do vírus, mas também depende de comportamentos humanos, depende de governos, depende de sociedades. Então é muito mais difícil você fazer previsões de como o vírus vai se comportar do que seria em relação a um cometa, por exemplo, né, ou algum tipo de astro. E mesmo em relação às mutações dos vírus, né, um biólogo pode prever que um vírus vai sofrer mutações dadas as condições apropriadas para isso, mas ele não pode prever que a mutação vai ser mais letal ou mais contagiosa ou vai causar reinfecção em quem já teve o vírus. Não dá para prever esse tipo de coisa, mas dá para fazer algumas previsões mais genéricas sobre o comportamento humano em relação à pandemia e também do próprio vírus. Então, nesse caso, voltando aqui ao caso do Trump, será que a gente pode fazer essa previsão? E daí eu vou deixar para vocês aqui dois links, né? Eu vou deixar um link aqui que é de uma entrevista feita com Anthony Fauci, que era o assistente do Trump durante a pandemia e que estava orientando o governo trumpista sobre como lidar com a pandemia. O Fauci é o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. É um especialista na área e ele conta aqui, né, como foi uma experiência traumática trabalhar com o Trump nessa entrevista, porque ele vai falando aqui que era alguém negacionista, que ele falava para o Trump quais eram as práticas corretas, o que ia acontecer, e de repente ele ouvia lá no grupo de WhatsApp, ou alguém falava alguma coisa para ele, algum remédio milagroso, e o Trump vinha com essas ideias malucas. Então ele mostra como era de fato um sujeito que estava aberto, entre aspas aqui, a curandeirismo, sabe? O Trump foi alguém que disse para as pessoas beberem ou injetarem desinfetante no corpo. Sabe? Então é assim, de fato você tem uma figura complicada também, um sujeito que não compreendia a ciência e com a mensagem que ele transmitia para a população americana também certamente levou muita gente a se infectar, a sair para as ruas, a se aglomerar, a não usar máscaras e é isso, né? É um sujeito complicado também. E outra reportagem da CNN falando sobre a transição do governo Trump para o governo Biden, dizendo que quando o governo Biden assume e eles vão analisar quais são os planos de vacinação dos Estados Unidos para o coronavírus, o que eles vão ter que remodelar, o que eles vão ter que trabalhar sobre isso, eles descobrem que não tem plano de vacinação nacional nos Estados Unidos. Então eles são obrigados a começar do zero um plano de vacinação porque não havia nenhum plano anterior. Então, com base nessas duas reportagens aqui, a gente tem alguns indícios que apontam que, de fato, o governo trumpista era caótico, era negacionista e que não tinha nenhum plano real, concreto, de vacinação dos americanos. E basta também pensar que depois que o Biden assume, aqui eu vou pôr os dados para vocês, né? Depois que o Biden assume, os números despencaram de contágio, a curva de contágio despencou e a vacinação é massiva agora, né? É o país em números absolutos que mais vacinou até agora. São 110 milhões de doses ministradas até agora nos Estados Unidos, enquanto que o Brasil está bem atrás em termos de vacina, né? Um pouco mais do que Israel, que tem uma população de 8 milhões de pessoas e tem 9,5 milhões de doses ministradas. Então, você percebe aqui a diferença de postura em relação à pandemia, ao coronavírus. Então, não é exagero, não é delírio, não é possivelmente uma falácia lógica achar que a troca de administração, a troca de postura diante da crise sanitária tem influenciado, tem impactado sim no modo como o governo enfrenta isso e no modo como isso se reflete nas curvas de contágio. Não é exagero pensar isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo claro de falácia lógica de causa questionável, dessa falácia lógica de post hoc ergo propter hoc. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho de um texto que mostra exatamente como funciona isso. Então diz o texto seguinte: gato cura dor de cabeça. Como faz? Você olha o gato colocando o olho nele de tal maneira contra a luz, de modo que você veja o fundo, que parece uma lua. A hora que a luz bater lá e você olhar, a dor de cabeça para. E o gato dorme 15 horas seguidas. Isto é magia. A definição de magia é você operar defeitos físicos através de imagens, através do olhar. Existem remédios para isso por via cutânea, sublingual, anal, etc. Isso aqui é uma típica falácia de causa questionável. É quando você estabelece uma relação que não existe, né? Olhar para o gato na contraluz e
curar dor de cabeça. Não tem a menor relação médica, não tem nenhuma relação biológica, não tem nenhum elemento empírico que você possa usar para estabelecer esse vínculo causal entre olhar um gato e curar dor de cabeça. Esse texto aqui, esse trechinho, é da apostila de alquimia do Olavo de Carvalho, um curso de alquimia que o Olavo estava dando em 96. E eu cito esse trecho do Olavo porque o Paulo Figueiredo, aquele que eu mencionei no começo aqui, que está questionando a falácia, entre aspas, do Átila Yamarino, ele é um discípulo do Olavo de Carvalho, ele é um olavista. Aqui está uma foto dele com o Olavo de Carvalho na Virgínia. Então você tem um sujeito que segue um charlatão, alguém que a cada 10 frases comete 20 falácias lógicas, que é o Olavo de Carvalho, ele segue um charlatão, ele é um discípulo do Olavo de Carvalho e ele vem questionar um cientista em relação a alguma falácia lógica que ele acha que o especialista, o cientista cometeu. E aqui você pode até falar assim, mas isso aqui é uma falácia de Tuquoque, né? Uma falácia de você também, apelo à hipocrisia. Mas não é isso. Isso demonstra, na verdade, como essas pessoas trabalham e operam sob um forte viés de confirmação. Se vem do seu guru ideológico, se vem do seu político, se vem daquele especialista marginal, fora da curva, você tem 10 mil especialistas que dizem uma coisa, você tem um que fala uma coisa contrária, eles vão lá e selecionam, recortam a fala desse especialista, entre aspas, que está fora da curva para usar, para embasar suas visões de mundo. Então, em grande parte, viés de confirmação e, por outro lado também, uma enorme expressão, né, uma demonstração de desonestidade intelectual. Pessoas que estão dispostas a manipular as pessoas, manipular a audiência. Esse cara está na Jovem Pan, né, um comentador de Jovem Pan, está manipulando a percepção das pessoas com base em distorções da realidade, né? Eles não respeitam a ciência, eles não respeitam o método científico, eles não respeitam a lógica formal, eles não respeitam qualquer tipo de princípios éticos, muitas vezes, mas partem de uma visão extremamente enviesada da realidade. Muitos deles são discípulos de um charlatão como Olavo de Carvalho e vêm questionar falácias lógicas ou raciocínio de outra pessoa, né? É aquela coisa, olha o cisco no olho do outro, mas não olha a trave no próprio olho. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre a suposta falácia lógica do Átila Yamarino. Deixa aqui embaixo seu comentário, né? E o modo como a extrema-direita opera, né? Tentando desqualificar, desacreditar, tentando destruir a reputação de pesquisadores, de cientistas, de investigadores, de, estudiosos, porque eles querem defender uma agenda negacionista da realidade, da ciência, do conhecimento. Diga aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL para conferir o curso meu lá de escrita narrativas e também confira meus livros. Bem, tem esse livro sobre o Olavo de Carvalho, no qual tem esse trecho também sobre o gato curando dor de cabeça, escrito livro em parceria com a filha do Olavo de Carvalho, Luiz de Carvalho, o livro sobre o Bolsonaro e também um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau. 60 minutos, isso mesmo, 1 hora só, é tudo que eu preciso para poder te ensinar todo o básico do mundo das finanças e investimentos. Ações, renda fixa, debêntures, CDB, LCA, LCI, LFT, LTN, tudo isso vai ficar moleza para você depois de assistir essa aula, que é uma aula que já transformou milhares de vidas, fazendo com que elas deixassem de ser o bobo no mundo das finanças e investimentos e passassem a ser lúcidos, passassem a ser pessoas que não são mais passadas para trás por bancos e corretoras. Você quer fazer essa aula e assistir esse conteúdo que vai revolucionar a sua vida financeira? É muito fácil, é só você clicar no link que está aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente você vai poder assistir essa aula no dia 18 de março, às 8 horas da noite. A única coisa que eu te peço é o seguinte, está atento no dia certinho, porque é uma aula que não tem replay, e depois é só seguir as instruções que vão chegar no seu e-mail. Fica atento naquele caixa outros, spam, lixo eletrônico, porque às vezes o e-mail chega lá. E aí a gente se vê no dia 18 de março.